Vamos lá, pessoal, dando sequência aqui à nossa aula de hoje, está na parte 2 do nosso conteúdo. Nós vamos ter aí as migrações e a urbanização. Bem, eu não posso falar de migração para o Brasil enquanto o Brasil não é independente. Primeira coisa que a gente precisa conceituar. Professor, mas não já havia migração na época do Brasil colônia? Era uma coisa. E era aquilo que eu falei na parte 1 da aula de hoje. Eram os povos indígenas, né, os nativos, os portugueses e os africanos. Quando o Brasil consegue a sua independência, está logo aí na página 190 do livro 6. Página 190 do livro 6. Logo aí no início, está até entre aspas, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima linha, um país acolhedor. O Brasil, ele vai ter esta visão, ele vai querer fazer esta propaganda desse mesmo como um país que acolhe, como um país que recebe bem. Que venhamos e convenhamos, isso faz parte, né? De fato, isso foi incorporado por nós. Quando a gente vê alguém, né, seja brasileiro e até mesmo estrangeiro, a gente tenta dar um jeito. O brasileiro tenta fazer alguma coisa com a Libra, né? Se não conseguir falar o idioma daquele cara, tenta chamar alguém que percebe que está entendendo coisa do tipo, enfim. O Brasil, ele tem esse acolhimento, coisa que alguns países, por exemplo, não têm. Os franceses. O francês, ele não tem mais uma boa recepção aos turistas, por exemplo. Inclusive, já foi feito esse levantamento e os franceses foram tidos como os piores recepcionistas. Não os hotéis, o povo em si. O povo, quando vê que você é um turista, ele, de certa forma, tem uma apatia por você, tá? Aqui no Brasil, não. Eu não sei dizer qual colocação o Brasil ficou, porque eu só vi a manchete dizendo que os franceses eram pior, mas eu creio que nós ficamos bem nesse ranking, eu creio que nós ficamos bem. Né? Não sei se vocês já tiveram experiência de repente estar lá na Praia de Maceió e encontrar um turista argentino, chileno, né? Que Maceió é a cidade brasileira que mais recebe esses turistas da Argentina e do Chile, e tantas outras nações que vêm para cá. E você vê que o povo, né, brasileiro, ele tenta falar, explicar, sorrir, faz uma dança, um negócio. E os povos estrangeiros acham bonito isso no Brasil. Por isso que o Brasil ele ainda consegue atrair tantos turistas de outros países. Tá? Então, nesse quesito aí das migrações, o Brasil ele vai ter essa ideia de país acolhedor desde o seu surgimento como um país independente, há 198 anos atrás, ainda no século XIX. E no decorrer que o Brasil vai avançando, o Brasil ele vai fazendo propaganda de atração desses imigrantes. Tanto é que você vai ver grandes levas de imigrantes virem para cá, principalmente após o ano de 1850, quando você vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico negreiro. Então, o Brasil ele não podia mais trazer esses escravos africanos. E o que é que as nossas oligarquias vão fazer? Não, já que é para a gente pagar, não vamos trazer as pessoas lá da Itália, vamos trazer alemães para cá. Vamos dar aos alemães terras lá na região sul do Brasil, porque o Brasil percebeu que ele quase perdeu o Rio Grande, né? Ainda chegamos a perder ali a Revolta Farroupilha, a República Juliana, perdemos a Cisplatina, que se tornou Uruguai. Então, na época, o governo pensou que se a gente não ocupar aqui a região sul, dar ela para alguém, os povos habitantes, as poucas pessoas que tem vão se separar do Brasil. Aí o governo brasileiro vai utilizar dessa estratégia. Então, você vai ver grandes levas de estrangeiros virem para o Brasil a partir de 1850, principalmente depois de 1888, com a abolição da escravidão aqui no Brasil, tá bom? E aí você tem, ó, na página 192 um gráfico, né, que ele vai mostrar para nós que entre 1884 a 1933, vai dar um intervalo aí de praticamente 50 anos, você vai ter 4 milhões de estrangeiros vindo para o Brasil. Cara, você pode pensar assim, professor, 4 milhões é pouco. Mas lembre que naquela época o Brasil não tinha 200 milhões de habitantes. Naquela época, se muito, eu vou arriscar aqui, tá?
Em 1970, nós tínhamos 90 milhões, em 70. Então, no início do século XX, eu acho que nós não tínhamos 50, 40 milhões de habitantes. Então, 10%, vamos botar aí numa base, 10% das pessoas que estavam morando no Brasil eram estrangeiros, que vieram morar aqui nos últimos 50 anos. Isso em 1930, tá, gente? Isso em 1930. Então, assim, foi um impacto, foi uma mudança, foi uma leva de pessoas muito grande. Eu quero que vocês imaginem esse cenário naquela época, tá, entendeu? E aí vai ser justamente essas pessoas que vêm trabalhar nos cafezais paulistas, por exemplo, e quando Getúlio Vargas faz a Revolução de 30 e inicia a industrialização no Brasil, o pessoal coloca eles para trabalhar nas nossas indústrias. Por quê? Eram pessoas que já moravam nos países industrializados, diga-se de passagem, a Europa já estava na segunda Revolução Industrial, e o Brasil sequer tinha começado a sua primeira. Então, o que foi que as pessoas pensaram? Nós tínhamos a última remessa de capital, né, vindo das oligarquias cafeeiras, e o café faliu em 30, então a gente tem o último dinheiro, vamos gastar com o quê? E eles perceberam que tinha uma mão de obra qualificada, que já sabia mexer com as máquinas, e já tinha também uma infraestrutura para organizar isso, que eram as ferrovias de São Paulo. Por isso que São Paulo vai ser o estado sede do processo da industrialização brasileira. As máquinas que o Brasil importou para começar as nossas primeiras indústrias iam até o Porto de Santos, e do Porto de Santos eram levados por ferrovias para as cidades paulistas, como a própria capital São Paulo, como a cidade de Campinas, Ribeirão Preto, Jundiaí e tantas outras. E aí essas ferrovias que dantes levavam café, agora levam produtos industrializados, quando Getúlio Vargas vai fazer a velha política da substituição de importação. Tá entendendo isso aqui? Tá? Então, o Brasil ele vai avançando, a página 193 vai falar dos portugueses e espanhóis que vieram para cá. Na página 194 vai falar dos italianos, alemães e japoneses. Tá? Depois nós vamos ter aí, sim, inclusive alguns desses imigrantes vão formar alguns dos primeiros clubes de futebol, como é o caso do Corinthians, que é um nome de um time lá da Inglaterra. O Palmeiras, que antes se chamava Palestra Itália. O Vasco da Gama por portugueses, né? O Curitiba Futebol, não sei se vocês já viram, os meninos que gostam de futebol, olharam o nome do Curitiba, não tem futebol, tem futebol, né? Em inglês, tanto o Curitiba quanto o Grêmio, porque foram formados por pessoas que falavam até em alemão, e por jogadores alemães, né? Por pessoas que eram da Alemanha e trabalhavam aqui no Brasil. E aí nós vamos ver o surgimento de muitos desses clubes. O Cruzeiro também, o Cruzeiro se chamava Palestra Itália de Minas e o Palestra Itália de São Paulo. Que aí lá na época da Segunda Guerra Mundial, tá aí na página 195, muitas dessas coisas tiveram que mudar de nome. Tá? Deixa eu ver aqui. Depois nós vamos ver os Migrações 2, mas isso aí eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Para nós já tratarmos sobre ela ao vivo, tá bom? Eu creio que por hoje já deu para nós termos um conteúdo aí bem bacana, e nesses minutos finais vocês tirem aí para ou tirar as dúvidas aí comigo, tá? Eu vou estar online com vocês, ou a gente fazer esse diálogo na próxima aula, tá bom? A todos, o meu muito obrigado, que Deus abençoe de maneira poderosa a cada um de vocês, tá joia? Tchau, tchau, gente.